Irmãos, saiu aqui do... entrou uma propaganda aqui no celular e o vídeo meio que se separou. Se eu não conseguir juntar o vídeo, né, eu vou ter que fazer separado, tá? Como eu falei para os irmãos, né, eu ainda estou aprendendo, né? A minha neta ontem passou algumas coisas para mim, mas assim, só por ver, para quem é leigo, né, não tem alguém ali do lado fazendo, fica complicado, principalmente para mim que tem dificuldade mais em certas coisas, de aprender certas coisas. Mas aqui a palavra do Senhor nos quer nos despertar, né, trazer à memória a fidelidade do Senhor. Aquele povo foi rebelde, aquele povo, ele era grato ao Senhor. Enquanto o Senhor enviava o maná, eles eram gratos. Quando começava a vir a fome de novo, eles já esqueciam do poder de Deus. Tudo aquilo que o Senhor usava, né, aquele profeta que estava guiando, né, que estava levando a palavra para eles esqueciam facilmente. Eles tinham memória curta daquilo que o Senhor tinha acabado de fazer. Eles tinham sede, o Senhor mandava tocar, né, como ele mandou Moisés, né? Nós estamos aqui no Salmo de Davi, mas traz a memória lá na passagem de Moisés, né, que ele tocava, Deus mandou Moisés tocar, né, a rocha com o cajado, e ali veio a água, e ali surgiu a água, né, e aquele povo rebelde. A gente traz para o dia de hoje a mesma coisa. Se Deus nos ouve naquele exato momento, a gente dá glória a Deus. Mas se demora 2 dias, ou até mesmo 1 dia, é o suficiente para a gente começar a murmurar. E o Senhor não se agrada, porque o tempo todo Deus é bom. O tempo todo Ele nos passa a sua gratidão. O tempo todo Ele passa a fidelidade e a bondade dEle. Ele não olha, Ele não nos concede o seu perdão, a sua bondade. Ele não nos concede de acordo com o nosso comportamento, com a nossa fidelidade. Ele é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. Mas não é por causa disso que venhamos continuar errando da mesma forma, sendo ingrato o tempo todo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas temos que reconhecer que Deus é bom. Deus é bom na minha e na sua vida o tempo todo. Porque se a gente for olhar para trás, olha quantas coisas as pessoas estão passando. A gente vê a reportagem, olha quanta coisa, quantos filhos que não aparecem. Ontem à noite eu estava mexendo no Facebook e ali, se eu não me engano, acho que foi a minha irmã que compartilhou aquela mãe, né, do menino Davi na Praia da Barra. Olha que situação. Até hoje aquela criança não apareceu. Eu particularmente creio que aquela criança não morreu afogada, que até porque de qualquer forma o corpo aparece, né? Foi o tubarão que comeu. Não tem aqui no nosso país, não tem esse costume, né, de um corpo se afogar e tubarão comer. No nosso país não tem isso, no nosso Rio de Janeiro não tem esse costume, né? Pode ser 1 em 1 milhão, em cada 1000 casos acontecer, né? Então tem pessoas passando situações muito difíceis, filhos, né, que foram esposos, que nasceram no berço evangélico e hoje, né, são pessoas que estão escravizados, acorrentados, né, pelo adversário de nossas vidas, de nossas almas. Então, que venhamos, aleluia, louvado seja Deus, reconhecer tudo aquilo que o Senhor faz por nós, né? Muitas das vezes um filho, né, não está na presença do Senhor, mas o Senhor, através das nossas orações, alcança eles, dá livramento. Quantas vezes eu liguei para o meu filho e falou: mãe, parece que você adivinhou, Deus acabou de me dar um livramento, assim, esse livramento perigoso, irmão, de estar na garupa da moto, de ter que soltar da garupa da moto, porque a situação parecia que a moto ia ser lançada no abismo, né? Se eu não me engano, foi na linha amarela, numa parte que é alta, né? E embaixo tem vias, né? Que já tem um tempo isso, e assim outras, né? Ele alcança, né? Ele alcança um amigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então o Senhor, nesse salmo, ele passa para nós constantemente a bondade dele,
a gratidão dele. Então que venhamos ser obedientes ao Senhor, que venhamos ter fidelidade ao Senhor, né? Que venhamos celebrar, né, a memória do Senhor, a fidelidade dele, que a gente venha celebrar com glórias, aleluia, né? Vamos agradecer mais e pedir menos, que a gente pede muito e esquece de agradecer, né? O amor dele, né? O amor de Deus é leal, é inabalável. É inabalável o amor de Deus nas nossas vidas, né? Não tem medida. O Senhor, né, ele nos julga pelo nosso pecado, né? Ele ama o pecador, ele não ama o pecado, né? Então que venhamos ter fidelidade ao Senhor, ser justo ao Senhor, né? Que venhamos agradar o Senhor na manhã desse dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, né? Que você venha ter um amanhã de mais um dia, né? De uma quarta-feira, né? Hoje são dia 17, né, de setembro. O final do ano tá aí, né? A palavra do Senhor, né? Ela nos revela que os dias seriam abreviados e realmente são, né? Ou seja, né, nós estamos conseguindo perceber que os dias estão sendo curtos, as semanas estão sendo curtas, os meses estão sendo curtos, né? E o final do ano está sendo cada vez mais próximo, né? A cada ano que passa, né? O Senhor está às portas. Então, que se você ainda não confessa a mesma fé, que se você ainda não renovou a sua aliança com o Senhor, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, né? Louvado seja Deus, né? Que você venha aproveitar a oportunidade quanto a tempo, que na manhã desse dia, né, você venha reconhecê-lo como seu único suficiente Salvador, né? Renunciando, né? Aleluia, louvado seja Deus e recebendo Ele na sua vida, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, né? Que não venhamos ser rebeldes como aquele povo, né? Porque eu costumo dizer que nos 45 do segundo tempo, louvado seja Deus, o Senhor suple, né? Às vezes você olha assim, meu Deus, vou tirar assim por mim aqui na minha casa, só tem uma caixa de leite, né? E ali o Senhor, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. E aí ele vai entrar com providência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho um filho, né? O filho da promessa, o Isaac, para quem não sabe, né? Aos 47 anos o Senhor me deu, né? E ali eu com 20 e poucos anos, eu tinha o meu filho do meio, o Jackson, né? Para quem não conhece também. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Uma missionária, a minha sobrinha do coração, Rogéria, ela visitou, né, uma cunhada minha, e assim que essa missionária chegou, eu cheguei na porta, e ela ainda não tinha nem sentado, ela estava sentando, eu me lembro até hoje, né, e ali ela falou, aí eu, boa tarde, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, e ela falou, cadê o neném? Eu falei assim, já é grande, aí o Jackson chegou na mesma hora, aí eu falei, já tem 5 anos, não é mais neném, ela falou assim, não, tem um neném sim. Deus não me revela se vai vir de você. Deus não me revela se vai ser uma criança que você vai cuidar. E, irmãos, naquela época, no meu primeiro relacionamento, no meu casamento, eu trabalhava muito. Eu era diarista, né? Ou eu fazia faxina, eu passava roupa, eu carregava muito peso. E ali, o Senhor me revelou. Entregou esse mistério. Só que através desses meus trabalhos, os meus filhos normalmente ficavam com a minha sogra. A Jaqueline já tinha um certo tamanho, já tinha 7, 8 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero pedir aos irmãos para ignorar qualquer tipo de barulhinho, né? Porque tem gente acordada aqui em casa, né? Aí pode mexer numa coisa, mexer numa outra. E o barulhinho entrar no vídeo, tá? Peço perdão. Eu não tenho uma sala exclusiva, eu não tenho um lugar exclusivo para eu estar gravando vídeo, né? Que só seja eu falando com vocês ou um fundo musical de louvor, né? Então, irmãos, a minha sogra olhava, né? Ajudava a Jaqueline a olhar, né? Ou a Jaqueline estava na escola, era ela que olhava, o Isaac não estava, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E então, o Senhor revelou que eu iria cuidar. E assim aconteceu, irmãos. O Isaac com 2 aninhos, o Isaac teve crise de bronquite. E ali eu tive que fazer o acordo no trabalho, pedi para fazer acordo, que eu já estava praticamente 1 ano. Aí para não perder tanto, fiz esse acordo. E aí, eu nunca mais de lá para cá trabalhei.
E há pouco tempo, né, surgiu algumas dores. E agora eu fui fazer os exames, né, de tomografia. Eu tô com artrose no ciático, hérnia de disco, lombar e mais o joelho, né. E então ajuntou a promessa do Senhor, que não, a revelação do Senhor, que eu não iria mais trabalhar, porque esse eu iria cuidar, e mais a minha enfermidade, né? Então, irmãos, é assim que o Senhor trabalha. É dessa forma que Ele trabalha. O Senhor, Ele faz uma revelação e entrega uma profecia para você. Não quer dizer que é hoje que vai se cumprir, que é amanhã, depois da manhã. Levaram 20 e poucos anos para se cumprir. Hoje o Jackson está com 29 anos, se eu não me engano, né? E o Isaac está com 6 aninhos e eu com 53 anos, né? Então eu quero dizer para você que o Senhor trabalha da forma que Ele quer. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas, até para as promessas dEle nas nossas vidas. Mas se você é fiel a Ele, se você não desiste, se você persevera, se você persiste, insiste, põe a sua fé em prática, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, porque a fé é o firme fundamento, né? Daquilo que a gente não vê, mas se espera, né? É o firme fundamento daquilo que a gente se espera, mas que a gente não vê da parte do Senhor. Amém? Então que você venha, né? Mesmo que você ainda não confessa a mesma fé, ainda não tem uma aliança com o Senhor, ou até mesmo está afastado do Senhor, né, que você venha receber essa palavra na manhã desse dia, né, que você venha ter refrigério, que você venha vencer as lutas de cada dia, né, que o Senhor venha visitar a sua casa nessa manhã, jogar o devorador, imigrador, usurpador, gafanhoto do seu celeiro, do seu financeiro, que Ele venha visitar a sua geladeira, que Ele venha visitar o seu armário. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Ele venha passar a vassoura de fogo nele, nos 4 cantos da sua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele venha entrar no seu casamento, se você está casado, né? Que Ele venha ser, aleluia, cordão de 3 dobras, que Ele venha ser o alicerce, coluna, né, nesse casamento, né, que Ele venha restaurar, que Ele venha te dar espírito de ousadia, espírito de renovo, amar espírito de resistência, que você venha resistir a cada dia, porque não é fácil. Sabemos que não é fácil, irmão, servir ao nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz, né, que no mundo tereis aflição, mas que venhamos ter de bom ânimo. Ele venceu o mundo, né? Deus enviou o seu único filho como homem, né? Deus ali, na hora, né, louvado seja Deus, quando chegou o dia, né, que ele seria traído por Judas, né? E seria o dia que ele iria ser crucificado, julgado pelo homem, né? Naquele dia que ele ia ser escolhido para ser crucificado e soltar Barrabás, irmãos. Como hoje em dia, né, não é diferente. O povo continua escolhendo Barrabás, né? O ladrão de nossas vidas, de nossas almas, né? O ladrão do nosso celeiro, nosso financeiro, o ladrão espiritual, o ladrão físico, né? Aleluia, né? Não querendo escolher o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aquele homem, possamos dizer assim, né? Que aquele homem, através de Deus, né? Louvado seja Deus, ele ressuscitou, ele curou, ele transformou vidas, né? Ele expulsou demônios, louvado seja o nome do Senhor, ele supriu as necessidades física e espiritual daquele povo, né? Ele perdoou, louvado seja Deus, e ali ele foi crucificado. Quem somos eu e você nessa terra, né? Para querer que as pessoas não nos entristeçam, não nos magoem, não nos julguem, não nos agrida, né? Mas que venhamos ter de bom ânimo, né? Porque nós temos que reviver para Cristo, né? Que se você fez uma aliança com o Senhor, né? Não vive mais eu nem você, né? É Cristo que vive em nós, mas se você ainda não fez, deixa Ele, né, ser a base, né? Ele ser o alicerce da sua vida, né? Ele ser em primeiro lugar na sua vida, né? Louvado seja Deus. E que venhamos na manhã desse dia colocar as nossas causas, nossas necessidades, né, no altar do Senhor. Que tem um louvor que diz, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, que Ele venha controlar o meu e o seu ser na manhã desse dia, que Ele venha nos dar temperança, mansidão, sabedoria, discernimento, amadurecimento, crescimento, né? Que Ele venha controlar a nossa língua, né? Que a nossa língua venha ser para abençoar, que tudo que a gente venha nos falar,
venha ser da parte do Senhor, né? Que nós não venhamos falar aquilo que a gente está cheio, né? Muitas das vezes nosso coração está cheio de angústia, de revolta, de tristeza, de decepção, mas que venhamos limpar primeiro o nosso coração, consagrar o nosso coração, encher ele do Espírito Santo de Deus e aí falar através da palavra do Senhor, então falar aquilo que a gente está cheio, né? Então o cristão ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, estar alimentado, alicerçado, né? Então que venhamos na manhã desse dia fazer a vontade do Senhor, não a nossa, sermos gratos, orar, clamar, nos render aos pés dele, né? Que o lugar que a gente tem que estar mais alto, né? Não é aleluia, na patente espiritual, não, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O lugar mais alto que a gente temos que estar é prostrado nos pés do Senhor, né? Para que a gente venha desaparecer e o Espírito dele venha resplandecer sobre nós, né? Que venhamos mortificar a nossa carne e reviver o Espírito, né? Avificar o Espírito, né? Sobre nós, né? Que na manhã desse dia venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa receber essa palavra no teu coração, né? Como conforto, como uma semente, né? Da palavra do Senhor, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado por deixar eu alcançar a sua casa, chegar na sua casa com a palavra da parte do Senhor, com louvor, ou com mensagens que eu posto também, né? Para que não fique só aquilo vazio. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos, né? Às vezes vai alcançar um irmão que tem experiência, né, em trabalhar no canal, né? Eu ainda não tenho, estou precisando de ajudas, né? Então, o importante é que a palavra chegue, né? Que a mensagem chegue, né? Para você, mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei a hora que você vai estar vendo, né? Que o Espírito Santo de Deus venha alcançar você na manhã desse dia, amém? No nome de Jesus.